enxerga que tudo aquilo que ele está vivendo, ele enxerga que aquilo há um propósito na soberania de Deus, em algo que Deus quer fazer com tudo aquilo. Ele enxerga aquilo e aquilo traz para ele prazer e alegria. Agora a pergunta é: quais são essas coisas? O que está ocorrendo com Paulo quando ele escreve essa carta, dando resposta a esses irmãos? Muitas coisas. 2 Coríntios 11, 23 a 28, nós temos um relato dos problemas e as dificuldades que Paulo tem passado ao longo da sua vida em cumprir o ministério que o Senhor o confiou. Diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos das cidades, perigos do deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Essa prisão do cárcere interior, provavelmente ele estava nu. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo, açoitado, ensanguentado, é colocado numa prisão nu, uma prisão úmida, sombria, deitado no chão, com as costas ardendo, doendo, sofrendo por amor a Cristo. E Paulo entende que todas essas circunstâncias têm contribuído para o progresso do Evangelho. Agora, como essas coisas então têm ajudado? Como isso realmente se aplica? Ele diz: olha, alguns irmãos ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele é um exemplo de um homem que está vivendo por Cristo, está levando a palavra de Deus, está sofrendo por amor a Cristo, para que outros possam crer, como foi lido também aqui em Coríntios, para que eles tenham vida. E esse testemunho, essa ousadia, essa disposição de Paulo falar, tem movido a igreja de Filipos a pregar com mais ousadia. Sabe aquele irmão que está assim, pulsante, está incrivelmente entregue, está fazendo a obra com toda ousadia, que criou na igreja um incentivo maior. Paulo é um exemplo para aqueles irmãos. Ora, se o nosso irmão Paulo, que está lá, sofrendo, está terrível para ele, e ele continua pregando, e nós aqui que está tudo bem, porque nós não vamos falar, vamos tirar de nós todo o embaraço e falarmos do amor de Cristo. Eu queria dizer para vocês que as circunstâncias, elas têm motivado vocês a pregar, é o que o Paulo está dizendo. E por isso eu muito me alegro com isso. Vocês estão mais ousados. Vocês estão mais corajosos. Porque eu tenho dado a vocês um exemplo do que é viver por Cristo. Isso é bom. O Evangelho tem avançado. A igreja avança com o exemplo de Paulo. Essa carta de Paulo, ela muito poderia ser um lamento, né? Os irmãos de Filipos, chegou uma carta de Paulo aí, fiquei sabendo que está 2 anos lá, está 2 anos preso em Roma, eu não quero nem ver Paulo, coitado, não quero nem ver a carta dele, tadinho, deve estar terrível. A carta não é uma reclamação, não é alguém que está murmurando, como está difícil, irmãos, não, é alguém que está alegre, em saber que tudo o que ele está passando está atingindo um propósito maior, o progresso do Evangelho. Ele diz também, como ajuda isso? Nós falamos que as circunstâncias fizeram a igreja pregar mais. Tem outro detalhe, as suas cadeias eram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Pensa assim, 3 soldados por dia, um turno,
funcionário público. 8 horas por dia, né? Não é assim? Se houver um revezamento em 2 anos, Paulo pregou para muito soldado. E a prova disso está em 4:22 de Filipenses, que ele fala que todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Esses soldados que estão sendo evangelizados por Paulo. As coisas estão acontecendo, está me fazendo eu levar o evangelho à guarda aqui. E sabe o que é isso? Que Nero, que é bem doido assim, que odeia os cristãos, nem sabe. Mas ele está abrigando em suas cadeias o maior evangelista da história, depois de Cristo. E Paulo está lá pregando para a sua guarda pessoal. Então essas coisas, eu me alegro. Olha o que Deus está fazendo com toda essa circunstância. É assim que ele está vendo. Nesses 2 anos preso, ele escreve várias cartas às igrejas. E Paulo é então inspirado pelo Espírito Santo para registrar a palavra de Deus, do qual nós estamos hoje refletindo, que esse homem estava preso e ele enviava as cartas. Porque se ele tivesse presente, ninguém fala por carta presente, né? Se bem que hoje em dia, né? Às vezes na igreja está um sentado do lado do outro, manda um zap para o outro, não é assim? Oi. Como você está do lado dele, fala oi para ele, né? Não é assim? Mas ele estava preso e ele então é inspirado para instruir a igreja. E nós temos o privilégio de vermos o que ele escreveu aqui, ó. Porque as circunstâncias que ele vivia não eram circunstâncias que traziam para ele desespero, desânimo, fraqueza, mas antes, alegria e força no Senhor. As circunstâncias que você vive têm tirado de você a tua alegria? Ou tem feito você enxergar como Deus é soberano em todas as coisas? E como de uma forma ou de outra isso contribui para que você se aproxime mais do Senhor? Nós não falamos assim, não está escrito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Nós não falamos isso? Nós não cantamos isso? Sim ou não? Então enxergar assim é encontrar alegria e prazer no Senhor. Paulo está dando um exemplo disso. Na igreja, eu me converti na igreja interior de São Paulo. Depois eu fui para Guarulhos e tinha um irmão muito alegre em Guarulhos, chamado Ivan. E o Ivan, ele foi trabalhar e caiu uma tora de 1 tonelada na perna dele. E esse homem quase morre. Ele preso ali, com a perna presa, aquela tora. Alguns funcionários daquela empresa relataram que ouviram ele dizer assim: Senhor, eu posso te glorificar mesmo assim. Senhor, eu posso te glorificar mesmo assim. E Ivan foi livrado da morte, porque o acidente foi terrível, mas ele perdeu a perna. Ele ficou mais ou menos, acho que uns 9 meses, né, Nara? Uns 6 a 9 meses no hospital. Ivan tinha uma marca que ele gostava muito de cantar, sabe? E ele cantava no hospital todo esse tempo, cantando, alegre. E ele ficou numa UTI que tinha um senhor que tinha mais de 90 anos. E lá ele pregava o evangelho para as pessoas ali. E ele pregou para esse senhor aí. E esse senhor creu no evangelho. Você conhece algum velhinho que depois de 90 se converteu? Já percebeu como é difícil levar o evangelho para alguém que é mais idoso, né? É difícil, né? Com uma criança é mais fácil, parece, né? É ou é coisa da minha cabeça? Acho que é, né? Não sei se vocês estão concordando ou discordando. Bom, uma das vantagens é o seguinte, né? Como eu não sou pastor e nem tenho pretensão de ser, as dúvidas que vocês tiverem, depois vocês tiram com o pastor Wagner, tá? Assim, aí ele pregou para esse senhor se converteu. Uma semana depois esse senhor morreu. E a família
desse senhor testemunhou o seguinte para Ivan: Ivan, quem é a pessoa que pregou para ele? Aí conheceram lá o Ivan. Meu irmão Ivan, que bênção. Nós oramos a vida inteira para o nosso pai se converter. A vida inteira. Ele se converteu agora. Uma semana antes de ir. A família era crente. Imagina se Ivan fosse alguém rancoroso, carrancudo. Na época eu questionava muito. Falei, se fosse eu perdendo minha perna lá, será que eu seria alguém alegre pregando assim? Será que eu manteria a alegria mesmo? A gente questiona, não questiona? Mas Ivan, graças a Deus, foi ali. Um homem que enxergou além das circunstâncias. Eu posso te glorificar com isso, Senhor. Ele dizia. Como você tem enxergado as circunstâncias? É a minha primeira aplicação. Ela tem te afastado ou te aproximado de Deus? A vida de Paulo, assim, não se trata de um homem que estava disposto ou não estava mais disposto necessariamente a morrer. Não era um homem que estava, olha, se tiver que morrer, eu vou morrer. Apesar de a gente saber que ele morreria. É um homem que tinha entendido. Se você ler 1:21, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um homem que morreu, na verdade. Ele morreu no caminho de Damasco. Naquele caminho lá, quando o Senhor o encontrou. Aquele dia ele morreu. Aquele dia ele já não queria mais viver para ele. Então é alguém que não tinha mais a vida aqui por preciosa. Já havia morrido. Ele estava morto para si. Ele queria fazer a vontade do Pai. Muito bem, então falamos das circunstâncias, certo? Então, primeira coisa dos ladrões são as circunstâncias, certo? Alegria em Jesus por saber que Ele governa todas as circunstâncias. Segundo, veja comigo no capítulo 2, versículo de 5 a 8. Vamos começar no versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Então aqui ele muda agora o foco para falar do outro, das pessoas, do próximo. Considerando os outros superiores a si mesmo. E aí ele faz isso trazendo a importância de viver para o outro, não para si. E o exemplo que ele dá é o exemplo de Cristo. Ele usa 4 exemplos nesse capítulo. O primeiro é o de Cristo, que é o mais sublime e mais profundo até teologicamente. 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de Cristo é um exemplo de alguém que viveu para os seus discípulos, esvaziando-se a si mesmo. Se você pegar aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, aquilo é muito incrível. Para mim aquilo é lindo. Deus, Criador de todas as coisas, Ele vai até lá embaixo. Ele se ajoelha, Ele vai lavar os pés do discípulo. É muita grandeza, é muito esvaziamento. Vai até a parte mais humilhante. Dá o exemplo de que se humilhar, será exaltado. Tanto é que no versículo 6 ele diz, versículo 9, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Então alguém que viveu para servir. Que exemplo.
Paulo também é um exemplo nesse capítulo, no versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Olha, mesmo que eu morra por vocês, de fato eu estou muito alegre. Eu estou alegre porque eu estou pensando em vocês. Eu estou querendo o bem-estar de vocês. Vivendo para o outro muito mais do que para si. Timóteo, versículo 19 e 20. Espero também, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Timóteo, preocupado com a igreja, com os outros. E Epafrodito, que inclusive é relatado que ele adoeceu e quase morreu. Para quê? Para cuidar de Paulo, da igreja. As pessoas, elas podem lhe trazer tristeza, ou elas podem ser para você motivo de grande alegria. Tem gente que vive triste porque alguém magoou ele, pisou no calo dele, anos. Tem uma tristeza, um irmão que aconteceu assim, assado, uma situação assim, assado. Tirou minha alegria. Não consigo mais me alegrar naquela igreja. Tem um irmão ali que... Não é assim? Não era diferente aqui não, viu? Dá uma olhada no capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs aqui, Evódia e Sintique, acho que era da SAF, não era? É da SAF lá, não era? Devia ter SAF lá, né? Essas duas irmãs estavam em discórdia. E isso é um problema, porque duas pessoas em discórdia na igreja causa... Duas pessoas só, já causa dor para a igreja. Mas, isso tem muito a ver de como é que você vive a vida. Se você olha muito para si, você tende a ficar mais infeliz. Se você vive mais para o seu irmão, você vai sentir mais prazer e alegria. Acha que não? Veja o exemplo de Cristo, veja o exemplo de Paulo, Timóteo. Quanto mais vivermos para si, mais infelizes seremos. Porque Cristo quer que nós vivemos para o nosso irmão. E se é a vontade de Deus, ela nos traz alegria. Quer um caminho para ser mais alegre? Viva muito mais para o seu irmão. Ajude-o. Colabore com ele nas suas necessidades emocionais, espirituais, físicas e financeiras. Ajude teu irmão. Você vai encontrar a razão de ser. Vai encontrar um propósito muito mais incrível. Porque o Senhor quer assim. Agora, se pisou no meu calo, você vai ter mais tristeza. Você não vai encontrar a alegria que Paulo está dizendo. Porque ele fazia isso, ele sentia o quê? Alegria. Se ele sentia, nós também vamos sentir mais alegria nisso. Amém? Segunda aplicação. Quer um caminho para ser alegre? Viva mais para o próximo do que para si. Terceiro ponto, capítulo 3. O apego e a confiança nas coisas deste século. Versículo de 5 a 8 do capítulo 3, diz o seguinte. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, a gente vive um tempo em que a gente é sutilmente apegado a tanta coisa. Pare para pensar. O quanto você está apegado com as coisas daqui, com estudo, com trabalho, com a facilidade da tecnologia. Tem uma frase que diz que o homem cria tecnologia e a tecnologia recria o homem.
nós somos seres recriados. Tudo é muito tranquilo, fácil, não é assim? Nós estamos preocupados com a formação, com o emprego, com a estabilidade, com a conquista. Nós estamos apegados. Nós estamos apoiando as nossas estacas, os nossos alicerces nas coisas daqui. Traz para nós uma sensação de controle, bem-estar. Estamos tranquilos. É assim ou não é? A gente não é demasiadamente preocupado com isso? E Paulo, ele é duro nesse ponto, porque no versículo 19, ele fala de homens que vivem para cá, que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Ele chama, olha, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Eles olham para si, prazer só para si, só daqui. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você está mais preocupado com as coisas terrenas ou com as coisas espirituais? Com as coisas futuras, com as coisas que vêm do Senhor, com a obra do Senhor, com aquilo que Deus quer para a sua vida? Como é que você está? Isso diz se você vai ser mais alegre ou mais triste. Quanto mais vivemos para si, melhor. O Deus deles é o ventre. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Como está em 1 Coríntios 15, 19. É o governo daqui. É aqui. Apegado demasiadamente com as coisas daqui. A alegria está em você se desprender mais das coisas deste século. De soltar os fardos. Jesus veio e falou tanto disso, né? Falou de fardo, né? E falou inclusive do cuidado que Ele tem conosco. Das preocupações que nós temos aqui, o cuidado que Ele tem conosco. E a gente volta e meia atrás, fardo de novo. Se apega. Onde você tem depositado a sua confiança? Você tem se apegado demais com as coisas daqui? É uma terceira aplicação. E há um exemplo também que Cristo fala da casa da rocha e a casa da areia, não é assim? Uma casa na rocha, uma casa... Me ajuda aí, é isso? Vou interagir um pouco mais, vocês estão muito... Não é isso? Uma casa de uma rocha, uma casa de uma areia, né? Tem até uma musiquinha infantil, né? Assim, né? Não construa sua casa na areia, né? A Júlia sabia dançar essa musiquinha. E o que acontece? Tudo que não for Cristo é areia. Passa. Se é Cristo, é rocha. Se não é Cristo, é areia. Passa. Se desapegue mais. Tenha firmeza na rocha, em Cristo. E aí você vai experimentar mais alegria. Se você se apegar demais aqui, o mundo aqui é efêmero. Ele te deixa assim. Ele não supre a necessidade e a alegria na alma que todo ser humano tem. E foi isso que levou você a Cristo. Como está lá em Lucas 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, vai salvar a sua vida. Salvação é, solte o controle da sua vida. Não foi isso que nós fizemos? Muito bem. Passamos agora para um próximo ponto. Quer se alegrar ainda mais? Quem quer? Essas perguntas a gente faz assim, aí quem faz já fica meio sem graça, porque quase ninguém levanta a mão, né? A gente entende que todo mundo quer, mas ninguém levanta a mão, né? Quem quer se alegrar ainda mais? Aí Paulo, no capítulo 4, vai falar de algo, capítulo 3, aliás, vai falar de algo super importante. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A palavra alegria, ela tem muita relação com conquista, com alcançar um objetivo, com chegar lá. Não é assim? Eu fico pensando, quem é flamenguista aqui? Agora vai levantar a mão, né? Olha lá, tá vendo? Então, imagina o Gabigol, né? Fez 2 gols, não foi isso? Foi, olha, 2 gols no finalzinho ali. E o cara, de repente, alegria de todo, lembrar de todo o campeonato, chegamos lá, não é assim? Você, de repente, passa lá pela faculdade, cheguei. Passa na OAB, consegui.
né? Ou seja, está relacionado a uma conquista, algo que você lutou, batalhou e conquistou a vitória. No entanto, até essa alegria passa, né? Gabigol daqui a uns anos não vai estar ainda alegre, porque não, vai passar. E Paulo canaliza então a alegria num prêmio, numa vitória certa. Eu prossigo para o alvo, para um prêmio da soberana vocação. Olha, é uma batalha que já está ganha. Eu só vou continuar caminhando porque o prêmio já está lá. Eu não corro risco de perder esse prêmio, não. Isso é muito mais incrível. Isso é muito melhor. Isso é uma bênção. Isso me dá profunda alegria. Ah, como eu quero chegar nesse prêmio. Como é bom, né? E depois ele fala ainda, no versículo 20, foi o que nós lemos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo então estimula aquela igreja a olhar para um futuro, para algo que há de vir para a igreja. O cristão, ele vive muito mais pelo porvir. O que está reservado para nós é motivo de grande alegria. E o crente que tira da sua cabeça, do seu imaginário, o céu, ele perde a alegria. Ele perde a principal razão de ser cristão. Tanto é que Colossenses 3:1 diz: pensai nas coisas que são do alto. Pense na pátria. Pense no que Deus tem reservado para nós. Pense no dia do Senhor. Pense no arrebatamento da igreja. Povoe a sua cabeça disso. Vê que você vai ter alegrias incríveis dentro de você. Você vai se regozijar. Você vai olhar para a circunstância e falar: prossigo para o alvo. Em breve verei meu Redentor. Em breve você verá Cristo. Em breve o Senhor volta. Como isso é incrível. A pessoa do mundo não tem isso. Quem está aí fora não tem isso. Não tem essa esperança. Nós sabemos para onde vamos. Há um lugar no céu separado para nós. Isso é motivo de grande alegria para nós. Isso deve ser motivo de testemunho, de estímulo, de encorajamento, de força para cada um de nós. O Senhor tem reservado um lugar para mim e para você na glória. Isso é muito bom. Paulo não via a hora disso. Falou ali: o meu anseio é estar com Cristo, que eu sei que é infinitamente melhor. Mas como eu estou aqui cumprindo também a sua vontade, eu sei que eu vou ficar e vou continuar levando o Evangelho. Mas para mim viver é Cristo. É muito melhor. Você tem pensado no céu? Tem pensado mesmo? Será que você tem refletido sobre isso? Ou vem ano, vai ano. Às vezes você olha para o céu e fala: Jesus vai vir, eu acho que, será que é por ali, por aqui? Você tem umas doideiras assim também, não? Você tem refletido nisso? Então comece a refletir nisso. Você vai entender o quanto isso vai te dar, você vai perceber o quanto isso vai encher teu coração de alegria. Duvido que se você pensar nisso, você não vai se sentir alegre. Faça isso, depois vem falar para mim se... Fale pastor Wagner, né? Tira a dúvida com ele, já falei. Pastor, ó, fiquei alegre porque eu pensei. Resolva isso com ele, tá? A importância do céu. O céu traz esperança para o crente. Saber para onde vai. Um lugar glorioso. Um lugar de descanso físico, emocional e mental. Um lugar incorruptível. E a palavra incorrupção para nós aqui parece que ela tem um efeito muito grande. O país corrupto, né? Como aqui está cheio de corrupção. Está terrível. Mas claro que a corrupção aqui tem a ver com o principal ponto, o pecado, né? Um lugar indescritível. Paulo, falou, olha, eu não consigo nem escrever o que eu vi, tão grande que é. Nenhuma mente humana chegou. Nenhum arquiteto aqui imaginou como é que é a cidade que Deus tem reservado. O céu também é dinâmico, um lugar para adorar e servir. E o céu também é um lugar em que nós vamos conhecer a Deus
mais e mais. Porque a vida eterna é. Quem é o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. E como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, nem o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não vale nada. Ele as considera, coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva com palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as vossas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Senhor que nós vamos encontrar na glória. Ver o Senhor. Para concluir, Paulo também fala algo sobre alegria que é importantíssimo para a igreja. Alegria, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem. Uma ordenança para o crente, não é opcional. O crente é instruído pela palavra de Deus a se alegrar no Senhor. E se há uma ordem de Deus, certamente nós devemos buscar cumprir esta ordem. Não é isso? Recapitulando. Primeiro, o que pode tentar roubar a sua alegria? Vamos lá? Circunstâncias podem tirar a tua alegria, dependendo de como é que você enxerga. Pessoas podem tirar a tua alegria, mas viver para o outro te dá alegria. Onde você deposita a sua confiança, apego versus desapego com as coisas daqui. 4, que pode trazer alegria para você, apontar e viver para o futuro, lembrar da sua pátria. E 5, alegria é um mandamento de Deus. Por isso que Paulo, também no versículo 4, tem um versículo que é muito conhecido. Você vê em muito carro escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Finalizando. Como é que a gente consegue medir a alegria? Qual o termômetro da alegria? Para uma igreja. Será que tem como saber se uma igreja é alegre ou não? Tem uma curiosidade. A palavra grega alegria é chara ou chairo, que lembra a capital do Egito, Cairo. Que em árabe a palavra é
da cidade de Cairo, Al-Kahira, que significa o forte. O inimigo ataca a nossa força quando consegue tirar de nós a alegria. E tem um texto bíblico que diz o seguinte: a alegria do Senhor, Neemias 8:10. Uma igreja alegre é uma igreja forte. Uma igreja forte é uma igreja participante, que encara as lutas e as batalhas com coragem, com força, com vigor. Se nós tivéssemos que olhar se uma igreja é atuante, presente, forte, participativa, muito provavelmente essa igreja tem experimentado alegria no Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento. Louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela esperança que temos em Cristo, por entendermos que a alegria é um mandamento do Senhor possível de cumprir em Ti, e por isso nós nos alegramos nessa noite, por aprendermos um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor conserve aquilo que lhe apraz nas nossas vidas, porque apenas e tão somente queremos servir ao Senhor e fazer do Senhor a nossa real esperança, a nossa motivação, o nosso prazer. Nos ensina, Deus, a termos muito mais desapego das coisas aqui e muito mais firmeza e prazer nas coisas do Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, queridos. Baixem suas cabeças ainda, continue com as cabeças baixas. E façam dessa canção que iremos cantar agora uma oração nesse instante. Então, louve juntamente conosco. Adoramos o teu nome,
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Chegamos ao final do nosso culto. Temos só um aviso aqui antes dos irmãos cantarem a última música e liberar. O pastor Wagner colocou no grupo, a irmã Bia também, secretária da igreja, colocou no grupo da igreja para todos os membros e congregados que quiserem participar de cargos próximo ano, certo? Você tem que pegar uma ficha com a irmã Bia hoje. Então, se você sair da igreja hoje sem essa ficha, você não vai dormir em paz, certo? Então, procure a irmã aqui assim que acabar o culto e pegue sua ficha. Essa ficha deve ser entregue até o dia 29 de novembro, certo? Você pode colocar lá no gasofilácio, naquela caixinha onde coloca os dízimos e oferta, ou entregar pessoalmente a ela ou a Virlane, que são as secretárias da igreja, tá certo? Não saia daqui, você que é membro ou congregado, que quer participar de ministério, quer se envolver na igreja, quer servir o Senhor, sem pegar essa fichinha com ela, tá certo? Para você colocar o seu nome e a gente vai fazer a assembleia para a eleição e você poder participar dos ministérios servindo junto com a nossa igreja, tá bom? Então, uma ótima semana a todos, Deus abençoe, obrigado irmão Pélix pela mensagem, Deus abençoe você, a sua igreja, e é isso. Enquanto eles cantam, né Marquinhos? Só pode ir. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma das músicas mais conhecidas que falam sobre alegria. Então quem está alegre, fique em pé e se confraternize com seu irmão nesse instante. Coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, Ele estava morto para si. Ele queria fazer a vontade do Pai. Muito bem, então falamos das circunstâncias, certo? Então, primeira coisa dos ladrões são as circunstâncias, certo? Alegria em Jesus por saber que Ele governa todas as circunstâncias. Segundo, veja comigo no capítulo 2, versículo de 5 a 8. Vamos começar no versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Então aqui ele muda agora o foco para falar do outro, das pessoas, do próximo. Considerando os outros superiores a si mesmo.
E aí ele faz isso, trazendo a importância de viver para o outro, não para si. E o exemplo que ele dá é o exemplo de Cristo. Ele usa 4 exemplos nesse capítulo. O primeiro é o de Cristo, que é o mais sublime e mais profundo até teologicamente. 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de Cristo é um exemplo de alguém que viveu para os seus discípulos, esvaziando-se a si mesmo. Se você pegar aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, aquilo é muito incrível. Para mim aquilo é lindo. Deus, Criador de todas as coisas, Ele vai até lá embaixo. Ele se ajoelha, Ele vai lavar os pés do discípulo. É muita grandeza, é muito esvaziamento. Vai até a parte mais humilhante. Dá o exemplo de que se humilhar será exaltado. Tanto é que no versículo 6 ele diz, versículo 9, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Então alguém que viveu para servir. Que exemplo. Paulo também é um exemplo nesse capítulo, no versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Olha, mesmo que eu morra por vocês, de fato eu estou muito alegre. Eu estou alegre porque eu estou pensando em vocês. Eu estou querendo o bem-estar de vocês. Vivendo para o outro muito mais do que para si. Timóteo, versículo 19 e 20. Espero também, porém no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Timóteo preocupado com a igreja, com os outros. E Epafrodito, que inclusive é relatado que ele adoeceu e quase morreu. Para quê? Para cuidar de Paulo, da igreja. As pessoas, elas podem lhe trazer tristeza, ou elas podem ser para você motivo de grande alegria. Tem gente que vive triste porque alguém magoou ele, pisou no calo dele, anos. Tem uma tristeza, um irmão que aconteceu assim, assado, uma situação assim, assado. Tirou minha alegria. Não consigo mais me alegrar naquela igreja. Tem um irmão ali que... Não é assim? Não era diferente aqui não, viu? Dá uma olhada no capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs aqui, Evódia e Sintique, acho que era da SAF, não era? É da SAF lá, não era? Devia ter SAF lá, né? Essas duas irmãs estavam em discórdia. E isso é um problema, porque duas pessoas em discórdia na igreja causa... Duas pessoas só, já causa dor para a igreja. Mas, isso tem muito a ver de como é que você vive a vida. Se você olha muito para si, você tende a ficar mais infeliz. Se você vive mais para o seu irmão, você vai sentir mais prazer e alegria. Acha que não? Veja o exemplo de Cristo, veja o exemplo de Paulo, Timóteo. Quanto mais vivermos para si, mais infelizes seremos. Porque Cristo quer que nós vivemos para o nosso irmão. E se é a vontade de Deus, ela nos traz alegria. Quer um caminho para ser mais alegre? Viva muito mais para o seu irmão. Ajude-o. Colabore com ele nas suas necessidades emocionais, espirituais, físicas e financeiras. Ajude teu irmão. Você vai encontrar a razão de ser. Vai encontrar um propósito muito mais incrível. Porque o Senhor quer assim. Agora, se pisou no meu calo, você vai ter mais tristeza. Você não vai encontrar a alegria que Paulo está dizendo.
Porque ele fazia isso, ele sentia o quê? Alegria. Se ele sentia, nós também vamos sentir mais alegria nisso. Amém? Segunda aplicação. Quero um caminho para ser alegre. Viva mais para o próximo do que para si. Terceiro ponto, capítulo 3. O apego e a confiança nas coisas deste século. Versículo de 5 a 8 do capítulo 3 diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, a gente vive um tempo em que a gente é sutilmente apegado a tanta coisa. Pare para pensar. O quanto você está apegado com as coisas daqui, com estudo, com trabalho, com a facilidade da tecnologia. Tem uma frase que diz que o homem cria tecnologia e a tecnologia recria o homem. Nós somos seres recriados. Tudo é muito tranquilo, fácil, não é assim? Nós estamos preocupados com a formação, com o emprego, com a estabilidade, com a conquista. Nós estamos apegados. Nós estamos apoiando as nossas estacas, os nossos alicerces nas coisas daqui. Traz para nós uma sensação de controle, bem-estar. Estamos tranquilos. É assim ou não é? A gente não é demasiadamente preocupado com isso? E Paulo, ele é duro nesse ponto, porque no versículo 19, ele fala de homens que vivem para cá, que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Ele chama, olha, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Eles olham para si, prazer só para si, só daqui. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você está mais preocupado com as coisas terrenas ou com as coisas espirituais? Com as coisas futuras, com as coisas que vêm do Senhor, com a obra do Senhor, com aquilo que Deus quer para a sua vida? Como é que você está? Isso diz se você vai ser mais alegre ou mais triste. Quanto mais vivemos para si, melhor. O Deus deles é o ventre. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Como está em 1 Coríntios 15, 19. É o governo daqui. É aqui. Apegado demasiadamente com as coisas daqui. A alegria está em você se desprender mais das coisas deste século. De soltar os fardos. Jesus veio e falou tanto disso, né? Falou de fardo, né? E falou inclusive do cuidado que Ele tem conosco. Das preocupações que nós temos aqui, o cuidado que Ele tem conosco. E a gente volta e meia atrás, fardo de novo. Se apega. Onde você tem depositado a sua confiança? Você tem se apegado demais com as coisas daqui? É uma terceira aplicação. E há um exemplo também que Cristo fala da casa da rocha e a casa da areia, não é assim? Uma casa na rocha, uma casa... Me ajuda aí, é isso? Vou interagir um pouco mais, vocês estão muito... Não é isso? Uma casa de uma rocha, uma casa de uma areia, né? Tem até uma musiquinha infantil, né? Assim, né? Não construa sua casa na areia, né? A Júlia sabia dançar essa musiquinha. E o que acontece? Tudo que não for Cristo é areia. Passa. Se é Cristo, é rocha. Se não é Cristo, é areia. Passa. Se desapegue mais. Tenha firmeza na rocha, em Cristo. E aí você vai experimentar mais alegria. Se você se apegar demais aqui, o mundo aqui é efêmero. Ele te deixa assim. Ele não supre a necessidade e a alegria na alma
que todo ser humano tem. E foi isso que levou você a Cristo. Como está lá em Lucas 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, vai salvar a sua vida. Salvação é, solte o controle da sua vida. Não foi isso que nós fizemos? Muito bem. Passamos agora para um próximo ponto. Quer se alegrar ainda mais? Quem quer? Essas perguntas a gente faz assim, aí quem faz já fica meio sem graça, porque quase ninguém levanta a mão, né? A gente entende que todo mundo quer, mas ninguém levanta a mão, né? Quem quer se alegrar ainda mais? Aí Paulo, no capítulo 4, vai falar de algo, capítulo 3, aliás, vai falar de algo super importante. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A palavra alegria, ela tem muita relação com conquista, com alcançar um objetivo, com chegar lá. Não é assim? Eu fico pensando, quem é flamenguista aqui? Agora vai levantar a mão, né? Olha lá, tá vendo? Então, imagina o Gabigol, né? Fez 2 gols, não foi isso? Foi, olha, 2 gols no finalzinho ali. E o cara, de repente, alegria de todo, lembrar de todo o campeonato, chegamos lá, né? Assim? Você, de repente, passa lá pela faculdade, cheguei. Passa na OAB, consegui. Né? Ou seja, está relacionado a uma conquista, algo que você lutou, batalhou e conquistou a vitória. No entanto, até essa alegria passa. Né? Gabigol daqui a uns anos não vai estar ainda alegre, porque não, vai passar. E Paulo canaliza então a alegria num prêmio, numa vitória certa. Eu prossigo para o alvo, para um prêmio da soberana vocação. Olha, é uma batalha que já está ganha. Eu só vou continuar caminhando porque o prêmio já está lá. Eu não corro risco de perder esse prêmio, não. Isso é muito mais incrível. Isso é muito melhor. Isso é uma bênção. Isso me dá profunda alegria. Ah, como eu quero chegar nesse prêmio. Como é bom, né? E depois ele fala ainda, no versículo 20, foi o que nós lemos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo então estimula aquela igreja a olhar para um futuro, para algo que há de vir para a igreja. O cristão, ele vive muito mais pelo porvir. O que está reservado para nós é motivo de grande alegria. E o crente que tira da sua cabeça, do seu imaginário, o céu, ele perde a alegria. Ele perde a principal razão de ser cristão. Tanto é que Colossenses 3:1 diz: pensai nas coisas que são do alto. Pense na pátria. Pense no que Deus tem reservado para nós. Pense no dia do Senhor. Pense no arrebatamento da igreja. Povoe a sua cabeça disso. Vê que você vai ter alegrias incríveis dentro de você. Você vai se regozijar. Você vai olhar para a circunstância e falar: prossigo para o alvo. Em breve verei meu Redentor. Em breve você verá Cristo. Em breve o Senhor volta. Como isso é incrível. A pessoa do mundo não tem isso. Quem está aí fora não tem isso. Não tem essa esperança. Nós sabemos para onde vamos. Há um lugar no céu separado para nós. Isso é motivo de grande alegria para nós. Isso deve ser motivo de testemunho, de estímulo, de encorajamento, de força para cada um de nós. O Senhor tem reservado um lugar para mim e para você na glória. Isso é muito bom. Paulo não via a hora disso. Falou ali: o meu anseio é estar com Cristo, que eu sei que é infinitamente melhor. Mas como eu estou aqui cumprindo também a sua vontade, eu sei que eu vou ficar e vou continuar levando o Evangelho. Mas para mim viver é Cristo. É muito melhor. Você tem pensado no céu?
Tem pensado mesmo? Será que você tem refletido sobre isso? Ou vem ano, vai ano? Às vezes você olha para o céu e fala, Jesus vai vir, eu acho que, será que é por ali, por aqui? Você tem umas doideiras assim também, não? Você tem refletido nisso? Então comece a refletir nisso. Você vai entender o quanto isso vai te dar, você vai perceber o quanto isso vai encher teu coração de alegria. Duvido que se você pensar nisso, você não vai se sentir alegre. Faça isso, depois vem falar para mim se... Fale pastor Wagner, né? Tira a dúvida com ele, já falei. Pastor, ó, fiquei alegre porque eu pensei. Resolva isso com ele, tá? A importância do céu. O céu traz esperança para o crente, saber para onde vai, um lugar glorioso, um lugar de descanso físico, emocional e mental, um lugar incorruptível. E a palavra incorrupção para nós aqui parece que ela tem um efeito muito grande. O país corrupto, né? Como aqui está cheio de corrupção, está terrível. Mas claro que a corrupção aqui tem a ver com o principal ponto, o pecado, né? Um lugar indescritível. Paulo falou, olha, eu não consigo nem escrever o que eu vi, tão grande que é. Nenhuma mente humana chegou. Nenhum arquiteto aqui imaginou como é que é a cidade que Deus tem reservado. O céu também é dinâmico, um lugar para adorar e servir. E o céu também é um lugar em que nós vamos conhecer a Deus mais e mais. Porque a vida eterna é. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, nem o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não vale nada. Ele as considera, coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives, cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva com palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as vossas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Senhor que nós vamos encontrar na glória. Ver o Senhor. Para concluir, Paulo também fala algo sobre alegria que é importantíssimo para a igreja. Alegria, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem. Uma ordenança para o crente, não é opcional. O crente é instruído pela palavra de Deus a se alegrar no Senhor. E se há uma ordem de Deus, certamente
nós devemos buscar cumprir esta ordem. Não é isso? Recapitulando. Primeiro, o que pode tentar roubar a sua alegria? Vamos lá? Circunstâncias podem tirar a tua alegria, dependendo de como é que você enxerga. Pessoas podem tirar a tua alegria, mas viver para o outro te dá alegria. Onde você deposita a sua confiança, apego versus desapego com as coisas daqui. 4, que pode trazer alegria para você, apontar e viver para o futuro, lembrar da sua pátria. E 5, alegria é um mandamento de Deus. Por isso que Paulo, também no versículo 4, tem um versículo que é muito conhecido. Você vê em muito carro escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Finalizando. Como é que a gente consegue medir a alegria? Qual o termômetro da alegria? Para uma igreja. Será que tem como saber se uma igreja é alegre ou não? Tem uma curiosidade. A palavra grega alegria é chara ou chairo, que lembra a capital do Egito, Cairo. Que em árabe a palavra é da cidade de Cairo, Al-Kahira, que significa o forte. O inimigo ataca a nossa força quando consegue tirar de nós a alegria. E tem um texto bíblico que diz o seguinte: a alegria do Senhor, Neemias 8:10. Uma igreja alegre é uma igreja forte. Uma igreja forte é uma igreja participante, que encara as lutas e as batalhas com coragem, com força, com vigor. Se nós tivéssemos que olhar se uma igreja é atuante, presente, forte, participativa, muito provavelmente essa igreja tem experimentado alegria no Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento. Louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela esperança que temos em Cristo, por entendermos que a alegria é um mandamento do Senhor possível de cumprir em Ti, e por isso nós nos alegramos nessa noite, por aprendermos um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor conserve aquilo que lhe apraz nas nossas vidas, porque apenas e tão somente queremos servir ao Senhor e fazer do Senhor a nossa real esperança, a nossa motivação, o nosso prazer. Nos ensina, Deus, a termos muito mais desapego das coisas aqui e muito mais firmeza e prazer nas coisas do Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, queridos. Baixem suas cabeças ainda, continue com as cabeças baixas. E façam dessa canção que iremos cantar agora uma oração nesse instante. Então, louve juntamente conosco. De receber
força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Do início mais uma vez. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo